Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a conversa é sobre saúde emocional, especialmente a da mãe que vive no exterior. Como é cuidar dos outros quando a gente também está no meio de um recomeço? Para esse papo, eu recebo a Karin Knenner, psicóloga clínica, especialista em neuropsicopedagogia e fundadora do Anima Mental Health Institute. Ela mora na Alemanha, atende imigrantes expatriados em Luxemburgo e conhece bem o que é viver em trânsito. Já se mudou 18 vezes, imigrou 2 vezes, é casada há 24 anos e é mãe da Tainá, de 22. Karin, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, um prazer enorme estar podendo dividir esse momento contigo. Agradeço muito o convite. Eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de falar constantemente. O desafio que a mãe, mulher, imigrante vive. Eles são muitos, mas também é um processo lindo e que é recompensador em muitos aspectos. E eu, com certeza, me sinto honrada de ter sido escolhida para falar sobre saúde mental da mãe imigrante. Hoje eu agradeço muito o convite, Giovana. Ai, obrigada por topar. E antes da gente começar a gravar, eu ainda falei pra Karin, não tem como fugir. É um assunto que, independente do contexto, a gente não tem como fugir. Toda mãe imigrante, mulher imigrante, passa pelo mesmo processo, difícil ou fácil. Todo mundo tá longe da família, todo mundo tem desafios da língua, adaptação. Então, é um assunto que não tem como a gente fugir, independente do contexto, independente do país. Você falou pra mim que você se mudou 18 vezes e migrou 2 vezes. Então eu queria saber, um percurso já super atípico, mas eu queria saber se você lembra quando você percebeu que essa história seria marcada por tantas mudanças. Ok, então vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho a minha história de mudanças. Eu não sou cigana, né? Devido ao trabalho do meu pai, então a gente ficava de 3 a 4 anos no mesmo lugar, e aí a gente fazia essa mudança, dependendo do que a empresa definia, ao final desses 3 a 4 anos. Para cada pessoa, a mudança ela causa um impacto, né? Para mim sempre foi algo muito legal. Eu achava ótimo conhecer novos amigos, uma nova escola, sempre foi um processo muito agradável. Já para o meu irmão, tenho um irmão de 3 anos mais jovem, sempre foi um processo muito complexo, muito difícil. Essas adaptações para ele sempre foram muito, talvez até traumáticas em alguns aspectos, né? Então, para cada um, esse processo de mudança ele chega de uma forma. Então, devido a todos esses processos de mudança, eu mudei 18 vezes. Meu primeiro contato com a imigração foi aos 16 anos, quando eu saí para fazer um intercâmbio. Morei no Reino Unido durante 2 anos. Trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Foi uma mudança muito interessante. Eu gosto de dizer que Londres me tornou uma adulta, né? Me fez crescer. Eu cresci em Londres, virei gente em Londres, porque a gente passa por uma série de desafios, né? Uma série de adversidades, e a gente só entende o quanto essa imigração ela é complexa. Não importa se você vai como um intercambista, se você vai como um imigrante, se você vai, né? E aí você mergulha nessa nova cultura, num novo idioma, num novo clima, enfim, tudo é muito diferente. Então foi, claro, a minha primeira imigração foi aos 16 anos, a minha segunda imigração foi aos 35, foram 2 momentos completamente diferentes, mas desafiadores na mesma proporção, né? E aí a minha segunda imigração aconteceu aos 35 anos, quando eu e minha família tomamos a decisão de mudar do Brasil para a Alemanha, onde eu vivo. Meu consultório está alocado em Luxemburgo, mas eu moro na Alemanha, né? Um país, eu moro na fronteira, né? Então a gente está pertinho, eu vivo essas 2 realidades, dentre culturas que não são tão diferentes assim, mas que ainda assim são diferentes. E todos esses processos, claro, eles vão construindo e gerando uma identidade cultural importante
que hoje, com certeza, eu consigo dizer que eu me defino como uma cidadã do mundo, né? Onde você pertence? Eu pertenço ao mundo. Eu já hoje não consigo mais nem dizer para você assim, aonde é que você se sente em casa? Eu me sinto em casa onde eu tô perto das pessoas que eu amo, e eu acho que aí onde a gente encontra esse colo, de fato, é onde eu me sinto pertencendo. E você acha que essas tantas mudanças que você falou, né? O seu irmão sentiu muito mais do que você. Você sempre, lógico que sempre tem aí os desafios de mudanças, mas você me contando, parece que foi indo assim, era para ser dessa forma. Mas Sim. você acha que essas mudanças influenciaram de alguma forma na sua escolha profissional? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu não sou psicóloga, eu nasci psicóloga, né? E eu acho que todo mundo que se identifica com a sua profissão consegue também, de uma certa forma, encontrar um caminho ou características que adota na sua profissão no dia de hoje ao longo da sua vida, né? Então, eu acho que essa capacidade de talvez transformar essas adversidades em potencial crescimento, em avanço, em expansão social, acho que isso sim, isso também tem relação com a minha personalidade, né? O meu marido gosta sempre de dizer que eu sou a pessoa que vejo muito mais o copo cheio do que o copo vazio, né? Eu sou aquela pessoa que já acorda com muita energia, então, assim, isso tem uma característica, claro, de personalidade própria da minha pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também me ajuda muito nesse processo, né, de trabalhar com pessoas que estão ali todo dia no meu consultório, trazendo as suas dificuldades, né, e contribuindo nesse sentido. Eu também era, quando ali adolescente, era a que resolvia os problemas nos grupinhos de amigas, era a que era procurada para contar os problemas, quando terminava com o namorado, quando tinha um problema com o pai, com a mãe, era a pessoa que ouvia, que mediava, que, segundo delas davam os melhores conselhos. Então, assim, isso sempre foi algo que esteve presente na minha vida. Não foi a minha primeira formação. Me formei em administração de empresas, tive negócios. Depois que fui mãe, fui fazer psicologia. Aí eu realmente acho que busquei aquilo que fazia sentido. Quando eu voltei a estudar de fato, acho que com um nível de maturidade, apesar de ter sido mãe jovem, eu fui mãe aos 20 anos. Eu falo que eu e meu marido, a gente começou cedo, por isso temos, né, uma filha já encaminhada, já mulher. Mas isso também ajudou nesse processo de construção de maturidade para essa escolha profissional. E hoje eu não consigo imaginar eu tendo outra rota profissional a não ser a psicologia, né? Meu irmão se formou em psicologia, tem um pai que se formou em psicologia como terceira graduação, então a psicologia faz parte da minha família. E era passando para a parte da maternidade, a minha próxima pergunta é que realmente, quando você me mandou a sua idade, a idade da sua filha, fiz ali a matemática, falei, nossa, ela foi mãe bem jovem, né? Sim. E eu queria saber como foi viver a maternidade em meio a tantas mudanças, tão jovem. Claro que você falou, né? Você foi para Londres com 16 anos e virou gente, mas ainda assim, 20 anos, né? É muito jovem. Eu sei que também tem uma questão de geração. Hoje em dia as pessoas estão tendo filhos muito mais velhos, muito mais que no passado e tudo mais. Mas ainda assim, para sua geração, 20 anos ainda foi uma idade muito nova, né? Então, não sei se teve também algum impacto na sua saúde mental para você também começar a olhar por outro lado, essa questão do maternar. Me conta um pouco. Então, vamos lá. Na verdade, assim, quando eu fui, na época, quando eu fui para Londres fazer esse intercâmbio, eu fui com, na época, meu namorado, meu atual marido, nós fomos juntos. E a gente foi para lá com o objetivo de ficar 6 meses. Acabamos por mais de 2 anos e meio. Então, nós fomos. Nesse meio tempo, nós voltamos e nos casamos por opção. Fizemos a opção de nos casar e voltar para Londres, né? E aí a gente ficou lá mais um tempo, mais esse último ano e meio. Quando eu voltei de Londres, eu estava grávida. Então, assim, a nossa filha, ela foi desejada, mas ela não foi planejada. Essa é a verdade. Ela veio, né, como um presente para a nossa relação, mas de fato foi um grande desafio. Meu marido estava no segundo ano de direito na época. Eu estava terminando a universidade. E aí, de repente, a gente tem que, além de virar gente, a gente tem que virar pais, né? E aí que é um grande desafio. E claro que a novidade no começo cai como uma bomba, né? Você pensar em tudo que você precisa adaptar na tua vida e as concessões que você precisa fazer e as coisas que você precisa abrir mão no momento da vida
onde a gente estava voltando, né, de uma transição de um país para outro. Eu descobri que eu estava grávida quando nós chegamos no Brasil, de fato eu não sabia. Então, assim, começar de novo, voltar para o seu país, né, viver esse choque cultural reverso, né, passar por todo esse processo de adaptação do seu novo país, né, voltar ao mercado de trabalho, gerenciar o trabalho com o estudo e ainda assim pensar numa vidinha que depende totalmente de você. Realmente, assim, deu um bug na cabeça. Eu lembro que quando a gente descobriu, eu fiz 5 testes de gravidez de farmácia. Mas eu gosto muito de dizer que as coisas, elas acontecem no tempo certo, exatamente no tempo que tem que acontecer. Porque, assim, eu acho que isso, quando a gente teve a nossa filha, eu fiz a opção de parar de trabalhar na época, acompanhá-la durante um tempo. Foi um tempo que eu tive como descansar minha mente em relação à minha opção profissional. E aí foi, de fato, quando eu voltei a estudar, eu não voltei ao mercado de trabalho na sequência, eu voltei a estudar, foi quando ela começou, quando ela foi ali na pré-escola, ela tinha 4 para 5 anos, eu voltei, não para o mercado de trabalho, mas para esse meio acadêmico, foi quando eu voltei e eu tomei a decisão de fazer psicologia. Então ela ia para a pré-escola e eu ia para a universidade, a gente ia juntas estudar. E assim, eu acho que eu pensando hoje, né, a gente teria feito um outro percurso completamente diferente, a gente teria optado, obviamente, pelo processo de formação, pelo processo de ascensão profissional, para então pensar num processo parental. E a gente fez um processo inverso, né, e tudo aconteceu do mesmo jeito, né, fizemos todas as graduações, másteres, doutorado que se quis fazer, chegamos profissionalmente onde a gente desejou, e ainda assim, podemos ser pais, né? E eu acho que a gente olha, hoje a gente fala, veio no momento certo, talvez no momento não era certo para nós, mas é um momento de vida que foi o momento ideal. Hoje a gente tem energia, curte com ela tá adulta, ela tá no 2º ano, ela estuda na Alemanha, ela tá no 2º ano de psicologia também. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, a gente está vivendo a vida, aproveitando a vida, que talvez a gente aproveitasse lá no comecinho, agora, com muito mais maturidade, tranquilidade, curtindo com ela muita coisa. Então, eu sei lá, se eu olhasse para essa história toda e visse onde essa história me trouxe, tenho certeza que acho que eu faria o mesmo percurso. Então, assim, as coisas parecem, para quem está ouvindo a gente, às vezes as coisas parecem assustadoras naquele momento, mas dá um tempo, né? Toma uma distância, avalia, viva da melhor maneira que você pode viver, que a vida vai se encarregando de se encaixar as pecinhas, né? Você lutando de um lado, a vida se organizando de outro, e as coisas vão dando certo. E aí, então, a sua filha nasceu no Brasil, vocês ficaram um tempo no Brasil, e como que foi a decisão de sair do Brasil novamente, agora com uma filha, né? Então não era tão simples assim como era no passado, né? Aquela liberdade também que a gente também, é o que você falou, né? Existe uma vidinha 100% dependente da gente, então todas as nossas escolhas acabam pesando muito mais depois que a gente tem filho, né? É verdade. Então como que foi essa... Bom, vamos pegar as nossas coisas e ir embora. Assim, eu acho que quando a gente sai uma vez, essa experiência planta uma sementinha dentro da gente, né? E aí, não, como eu, muitos outros casos de pessoas que vão e depois decidem voltar para fora, né? Fazer esse processo de imigração de novo, porque, enfim, se identificam, gostam e tal. Então, desde que a gente voltou, a gente sempre teve em perspectiva, vamos voltar a sair do Brasil. Em algum momento. Só que esse algum momento sempre vinha acompanhado de outras prioridades, e outras prioridades, e outras prioridades. E assim como a nossa volta para o Brasil foi marcada pela chegada da nossa filha, a nossa saída foi baseada também muito nela. E aí, o que aconteceu? Ela se formou, ela terminou o Fundamental 2, né? Ela terminou o 9º ano. E o meu irmão, né? O meu irmão que não era tão adepto a mudanças, já estava morando na Alemanha há 4 anos. E ela chegou e falou assim, mãe, eu quero fazer o meu ensino médio, meu high school na Alemanha. A gente vinha visitá-lo, então ela já tinha algum contato. A minha família, por parte de pai, os meus avós são alemães, então a gente tem uma cultura, uma raiz já nesse sentido. Então, o nosso vínculo com a Alemanha, ele já existe, não é assim, não foi uma ideia jogada do nada, né, que de repente a gente caiu de paraquedas na Alemanha, tem um contexto. Então, a gente vinha fazer visitas esporádicas, passar Natal, enfim, né, e férias
E aí ela falou assim, quando eu terminar o 9º ano, eu vou para a Alemanha. E aí, a princípio, né, ela tinha 14 para 15 anos, ainda bem novinha, eu falei, tudo bem, se for um combinado de você morar com seu tio, e se tiver tudo bem para ele, acertamos e ajustamos tudo. E ela veio no final de 2017, ela veio para a Alemanha para estudar. E aí, quando a gente deixou ela aqui, nós voltamos pro Brasil, eu e o meu marido, a gente se olhou e falou assim, será que agora chegou o momento de a gente pensar nisso? E aí a gente sentou, eu lembro, era janeiro de 2018, e a gente sentou e falou, então, o seguinte, né, qual vai ser o nosso percurso, o que a gente quer fazer, como vai ser o nosso planejamento, como é que a gente vai estruturar a nossa vida, seja ela enfim, seja ela prática, burocrática, financeira, para a gente fazer essa transição. E aí foi quando a gente sentou, a gente fez todo um planejamento, né? A gente trabalhou muito sobre isso. Nós decidimos que no final do ano de 2018 nós viríamos para a Alemanha. E é claro, tem todo um contexto, né? O meu marido, ele é advogado e ele tem um escritório no Brasil, e até hoje ele tem negócios no Brasil, o vínculo dele é muito forte com o Brasil, ele tem uma expansão em Portugal, então faz esse link, né? Então ele é alguém que tem a possibilidade, né, de estar morando num lugar e gerenciando os negócios dele à distância. É claro que com o tempo você vai trazendo, né, esses negócios para onde você está, mas de fato essa sustentação financeira era possível. Eu tinha uma clínica com 5 profissionais trabalhando para mim, enfim, profissionais da área da saúde mental, era uma clínica multidisciplinar. Essa eu não poderia manter, porque eu poderia manter, eu teria que direcionar alguém para gerenciar, mas eu sempre cresci ouvindo uma coisa do meu pai, que quem é o olho do dono que engorda o boi, né? Então, assim, eu pensei assim, eu posso seguir com uma clínica ou com atendimentos que sejam meus, enfim, né, vender a clínica e sair sem essa preocupação, porque tanto dentro da Alemanha, que é onde a minha validação como psicóloga, ela tem tanto na Alemanha quanto em Luxemburgo, eu posso atuar como psicóloga clínica. Tem algumas diferenças burocráticas e de documentação de registro entre psicólogo clínico e psicoterapeuta, mas na prática clínica eu poderia atuar. Em Luxemburgo, por que a escolha de Luxemburgo? A cidade que eu moro é uma cidade pequena, ela tem 150 mil habitantes, é a cidade mais antiga da Alemanha, uma cidade extremamente turística, mas é uma cidade pequena. Então, assim, a princípio, obviamente, quando você chega, você não domina a língua, né? Até hoje eu não atendo em alemão, que fique muito claro, né? Eu atendo em inglês e em português. Mas, assim, focar em atender uma cidade tão pequena, com um público tão pequeno, dentro daquele nicho que você atende, talvez não seria o objetivo. Mas o Luxemburgo é um país muito pequeno, 500 mil habitantes, 500, 600 mil habitantes, mas ao mesmo tempo tem uma concentração inicialmente primeiro multicultural muito grande e lusófona, de falantes de português, quase 45% do país fala português, né, em Luxemburgo. Então, a possibilidade de trabalhar na minha área e continuar e expandir e retomar a clínica que era real. Então, nós viemos com o seguinte conceito: nós vamos passar um ano, aquele, né, fatídico ano sabático, vamos passar um ano sabático. Eu dei alta para meus pacientes, entreguei minha clínica e decidimos vir depois de um ano. Ela gostou, decidiu ficar, é isso que ela queria, ok? Então vamos para a Alemanha. E aí foi quando nós decidimos no final de 2018 vir. Nesse primeiro ano a gente aproveitou muito para viajar, para estudar. Eu fiz todo o ciclo de B1, B2, enfim, de alemão, meu marido também. Então a gente focou em se integrar essa cultura até para a gente entender, porque a vivência ela é muito diferente daquilo que a gente conhece quando você vem e vai. Então é isso que a gente quer, é nesse lugar que a gente quer ficar, é nessa cultura, o que a gente quer, agrada, não agrada. E aí foi quando, em 2019, final de 2018, comecei em 2009, eu comecei a mexer com a papelada. Até então eu pausei literalmente a minha profissão, atendi um caso ou outro para não perder essa prática clínica, esse contato com atendimento. No final de 2018 eu dei entrada em toda a minha documentação, tanto em Luxemburgo quanto na Alemanha. O processo demora mais ou menos uma base de 3 meses. E foi quando eu comecei, de fato, a clinicar desse outro lado do mundo, né? E a gente começou, de fato, então, a entender a nossa vida como a partir daqui, nessa já são 7 anos dessa escolha. Então, assim, de fato, a nossa escolha foi, primeiro, pela aquela sementinha que ficou plantada desde a nossa primeira imigração, mas também
eu gosto de dizer assim, pegar ainda esse último gostinho de estar perto da nossa filha, de acompanhar, assim, porque são esses 46 do segundo tempo. Ela já tinha saído de casa, a gente ainda teve a oportunidade de passar mais um pouquinho de tempo com ela, e aí ela foi, de fato, seguir a vida dela. Mas essa foi a motivação, literalmente, né? Assim, esse misto de motivos, né, que nos fizeram tomar essa decisão. E aí você já tinha o seu irmão que morava na Alemanha, não sei se ele morava na mesma cidade que vocês estão, mas ainda mais motivo, né? Você ter ainda, querendo uma rede de apoio. E aí eu queria saber, da sua parte, assim, o que você sentiu de diferente, né? Porque no Brasil a gente sempre tem a rede de apoio, vários amigos, até às vezes funcionários que tem essa rede, né, de funcionários e tudo mais. Quando a gente vai pra fora, a gente sabe que nossa vida muda 360. Então, eu queria saber pra você, com a sua saúde, até pra gente chegar no ponto do porquê você escolheu trabalhar especificamente com imigrantes e saúde mental da mulher, imigrantes e tudo mais. Se você sentiu pessoalmente esse baque lá no comecinho, e aí você falou, bom, vou trabalhar com isso, ou se talvez pelo seu irmão já não sei se ele é casado, se ele já tinha também uma família, foi mais fácil do que normalmente pra quem vem solo, assim. Como que foi pra você? Sim. Então tá. Então, meu irmão mora na mesma cidade que eu moro. Na época, eu tinha mais 2 primos e suas famílias morando também. Hoje eles moram na Espanha, outro em Portugal. Mas meu irmão segue morando na mesma cidade, ele tem família, filhos. Com certeza, né? Você já ter um mínimo de rede de apoio, que no meu caso é o máximo, é o único irmão que eu tenho, né? A minha família. Contar mais família que isso, é só meus pais vindo morar pra cá, que vieram agora em janeiro, se aposentaram e estão morando na Alemanha também. Então, eu tô com a família inteira morando perto de mim. Mas, de fato, sem dúvida, isso muda bastante, né? Você já tem um processo de integração minimamente possível, né? E você sabe com quem contar. Se acontece um negócio, um carro quebra, você não sabe se comunicar, você tem um problema, tá perdido, né? Você tem alguém. E isso é algo que, com recorrência no consultório, a gente percebe que é uma das principais queixas. O que eu consigo perceber, assim, em escala de importância, de fato rede de apoio, né? Isso é uma questão. E a questão também da perda, claro, de identidade, né? Esse sentimento de transição, esse processo de recomeço profissional também, que é extremamente desafiador. Mas o que acontece? Quando eu cheguei, eu sou uma pessoa extremamente sociável, né? Eu gosto de estar no meio da bagunça, eu gosto de estar com pessoas. E aí, quando eu cheguei, assim lá uns 3, 4 meses, mais ou menos, na minha cidade tem um grupo de mães. O nome do grupo é Mães Brasileiras na cidade que eu moro, né? Então, esse já era um grupo no qual eu fui integrada na época, minha cunhada. E eu fazia, enfim, elas faziam jantares e encontros e tinham momentos de convivência, e aquilo eu percebia quanto me fazia bem, quanto aquilo me renovava, né? E pelo fato de a gente perder as nossas relações de amizade, pelo menos aquelas presenciais, você faz uma videochamada, você liga, você conversa, mas ainda assim você não tem aquele momento de sair, tomar um café, tomar uma pizza, jantar, você para um parque, enfim, fazer alguma coisa juntas. E esse processo foi muito bacana, né? Esse processo de acolhimento nesse grupo foi muito interessante. E assim, eu tenho um lado psicóloga, mas eu também sou empreendedora. Sou uma das fundadoras do Anima, né, que é um instituto de saúde mental aqui no Luxemburgo. Tenho um projeto que se chama Reinvente-se, é um projeto que é voltado para o processo de recomeço e reajuste e adaptação de mulheres imigrantes também. Porque ao mesmo tempo eu percebo esse processo também dessa necessidade de integração, não só integração social, mas a integração dessa mulher a esse processo de networking, esse processo profissional, a retomada do mercado de trabalho. Então, assim, a partir, obviamente, da necessidade que eu ia percebendo dentro desses ambientes sociais, o meu olhar, o meu olhar profissional foi voltando-se para isso. Então, assim, no segundo semestre, eu já fui fazendo grupos de mulheres e abrindo grupos no WhatsApp, e aí promovendo esses processos de encontro e networking. Então, isso foi acontecendo antes mesmo da minha retomada profissional. Então, quando eu voltei ao mercado de trabalho, eu já tinha um envolvimento social voltado para o profissional. Então, isso foi muito positivo para mim, profissionalmente, claro, né? Porque, obviamente, isso me traz visibilidade,
me torna conhecida enquanto profissional no meio que eu era completamente desconhecida, mas ao mesmo tempo também me fez ver e entender um nicho, né, profissional. No Brasil eu atendia adolescentes, tanto individual, homens como mulheres e casais. Eu trabalhei muito tempo também como psicóloga educacional, então eu também trabalhava muito com esse nicho de adolescentes. É um nicho também que me despertou inicialmente, né, um olhar para o cuidado desse adolescente, também baseado um pouco na história do que a minha filha passou nesse processo de adaptação, porque, enfim, houve um percurso extremamente desafiador. Enquanto mãe, eu tive que lidar com as dores dela no processo de aprendizado da língua, né, às vezes num processo até de xenofobia, de preconceito educacional, enfim, teve uma série de situações que eu fui vivenciando ali. Então, assim, eu me vi frente a dois nichos: ou eu trabalharia de fato com esse público, ou eu trabalharia com a mãe desse público, né, a mulher por trás desse público. Eu atendo adolescentes hoje, eu tenho alguns bons pacientes nessa área, mas é óbvio, o meu foco e o meu trabalho maior, hoje, uma incidência maior no consultório, são mães, né? Não só mulheres, mas são mães, né? Que passam por essa dificuldade, esse processo. Então, assim, nesse começo eu realmente percebi que era uma necessidade, essa mãe precisava de acolhimento, essa mulher precisava de acolhimento, precisava entender os seus espaços e os seus papéis. E por isso, acho que foi meio que natural, um caminho natural para esse ambiente profissional que hoje eu falo o trabalho, né? Eu acho que só de você ter passado por esse processo, você já consegue ter uma empatia muito grande. Não só porque a sua filha teve que passar, então, né, aquela coisa, minha filha tá tendo dificuldades, como que eu ajudo se eu também tenho as minhas? Então, é um emocional que tem que ter muita força ali. E aí, você passando por isso, você tem muita empatia pelos desafios de outras mães, né? Que também estão passando por isso, ou até de forma diferente, mas até pior, enfim. Cada caso é um caso, né? E até de outros países, né? Que você falou que você atende até em inglês, então não são só mães brasileiras, e você consegue também ter outras perspectivas de outras mães de outros países. Mas eu queria saber se existem alguns desafios específicos. Você comentou da identidade, da troca da questão profissional, que às vezes você não vai fazer a mesma coisa que você fazia no Brasil ou no seu país de origem. Me conta um pouco sobre essa questão dos desafios, do que você normalmente vê como, não reclamações, mas desafios Queixas, trazem pra você, né? Verdade. Que muitas vezes a gente nem nomeia muito, assim, essa questão que você falou, a falta de identidade. Eu nunca parei pra pensar que realmente, né, a gente cai aqui num lugar e tem que se criar uma nova Giovana, criar uma nova mulher, porque a Giovana que era do Brasil, ela não se encaixa mais aqui. Algumas coisas sim, mas muitas não. Então me conta um pouco sobre esses desafios que você vê em comum e como que você consegue ajudar essas mulheres. Sim, então, quando a gente fala dessas questões, dessas queixas, né? Eu acho que eu incluiria alguns pontos importantes, né? Eu acho que o que está lá em cima tem a ver com a questão da identidade, né? E aí se funde isso à identidade cultural, mas a perda de identidade. Eu acho que isso é um dos tópicos mais significativos quando a gente fala de um processo de transição, de adaptação cultural, como você muito bem citou, né? A Giovana que saiu do Brasil não é a mesma Giovana que tá aqui falando comigo nesse momento, né? Que hoje tem uma vida, essa vida não existe mais, e aí quando é que a gente começa a se encontrar, porque a gente se perde, tem aquela sensação, quase que aquela síndrome de nem lá e nem cá, né? Eu não sou nem aquela Giovana e nem mais essa Giovana, não sou mais nem aquela Karen e não sou mais também nem a Karen daqui, quem é que eu sou? Tem essa questão, aí lá eu trabalhava, aqui eu sou só mãe. Nossa, é tão difícil falar isso, né? Só mãe, gente, ser mãe é tanta coisa. É tudo. E as pessoas falam, não, mas aqui você só é mãe. Peraí, como assim? Só mãe? Gente, vocês estão ouvindo? Olha, vocês são mães. Não precisa de complemento mais isso, né? Porque esse por si só, primeiro, né? Eu acho que pela minha perspectiva pessoal e profissional, isso é o trabalho mais importante do mundo. Agora você também precisa saber, né? Se você precisa de um respiro, se você precisa de uma valorização profissional para ser a melhor mãe que você quer, ou não, eu tô super, super bem, eu tô super ok de ficar em casa só com os meus filhos o tempo todo, não sinto isso.
Eu tenho vários pacientes, e tem uma em específico que vive muito esse conflito, e aí ela traz essa questão, né? E ela falou assim, eu sou muito realizada, eu me sinto extremamente privilegiada por poder estar em um outro país, em função dos meus filhos, levar, trazer, ver eles falarem as primeiras palavrinhas, terem as dificuldades na escola, até o momento em que eles não precisem mais tanto de mim, e eu possa fazer esse movimento de volta para o trabalho. Às vezes eu tenho medo de estar me atrasando no tempo, perdendo tempo, depois ter dificuldade. Mas aí eu me lembro, né, quando eles chegam em casa, quando eles me agradecem porque eu consegui fazer uma tarefa com eles, né, quando eles estão com dificuldade em alguma coisa e eu tô ali, quando eles adoecem eu posso cuidar deles. Então, assim, é essa questão, acho que um conflito, né, é parte do vocabulário de uma mãe, esse conflito interno, esses desafios. Mas eu acho que essa questão, né, eu acho que passa pela questão primeiro da identidade da mulher, né, quem é que eu realmente sou aqui, né, qual é o meu papel principal, né, quem é essa pessoa, que roupas essa pessoa usa, porque isso muda também, eu não uso mais as mesmas roupas, eu fiz um post esses dias no meu Instagram falando que eu troquei o salto pelo tênis, e assim, eu recebi muitas mensagens, e literalmente, porque esse movimento aconteceu de fato, só que ele é tão simbólico, né? Porque o salto pode ser representar a autoconfiança que essa mulher tinha, a independência, né? A raiz profissional que ela já tinha construído, todo um processo de vida que era parte de quem ela era, que foi arrancado dela, né? Nesse sentido. E aí ela chega aqui, ok, eu sou mãe do fulaninho, eu sou mãe do João, da Maria. Tá, ok. E que mais? Quem mais que é que eu sou, né? Então, e construir isso, deixar essa mãe, né, com essa identidade, essa reconstrução, né, essa ressignificação dessa identidade de maneira saudável, é um processo muito importante para que ela seja a melhor mãe que ela pode ser. Porque uma pessoa em confusão, ela espalha a confusão dela por todo o ambiente onde ela vive, né? Então, assim, esse é um processo muito interessante. Então, é descobrir ou redescobrir o que essa mulher, nesse novo ambiente, nessa nova cultura, encontra como um viés de sentido, né? A minha profissão é possível, eu quero retomar minha profissão nesse momento, né? Ok, eu preciso aprender primeiro a língua para depois buscar. Não, minha profissão não é validada, eu não consigo atuar na minha. Então, o que eu gosto? Quais são as minhas habilidades? Eu já tive casos incríveis de mulheres que chegaram e falaram assim: lá no Brasil, eu fiz o que todo mundo queria de mim. Aqui eu vou fazer o que eu quero. E aí, as executivas, enfim, gente que trabalhava no mercado financeiro chegou aqui e falou assim: eu quero abrir minha confeitaria. Eu quero abrir um ateliê de pintura. Eu quero ser personal organizer. E aí começa, e aí se descobre, e tá super feliz, e se realiza. Então, assim, é de fato encontrar o que essa mulher quer ser e quer fazer nessa nova realidade. Porque eu acho que também é um momento, eu percebo isso, é um momento de você, de fato, ter mais liberdade, de alguma forma, em alguns aspectos, de você realmente ser quem você deseja. Até pelo nível de exigência que a gente percebe fora, julgamento, com algumas coisas que talvez a gente se preocupasse lá no nosso país e que aqui, ou fora do Brasil, não tem relevância nenhuma, né? Então, eu acho que esse processo de identidade é um processo interessante, que a gente vê com uma alta demanda dentro do consultório. Então, assim, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, então a gente trabalha muito sobre a reestrutura de crenças, né? Quais as minhas crenças por trás de eu decidir escolher ficar em casa com os meus filhos e não trabalhar, né? Não, porque vão pensar isso de mim, vão achar isso, vão achar que eu fiz uma troca estúpida, porque lá eu era isso e agora eu não sou mais. Onde já se viu, você não vai trabalhar nunca, você ainda está em casa cuidando dos seus filhos. Então, assim, trabalha muito essa questão dessa reestrutura de crenças e todas as muitas outras crenças, né? Nesse sentido, talvez assim, essa questão da impotência em determinados momentos, porque a gente tem limitações em relação à língua, em relação a conhecimento, né? Então tem mães que vão sentar para fazer uma tarefa com um filho e não tem a menor ideia do que se trata ali, não vão conseguir ser efetivamente produtivas e aí se sentem culpadas. Enfim, então não consigo, vou lá.
contrata um professor em particular, alguém que conheça, chama um coleguinha, ou chama uma colega que consiga, que já está mais tempo, que está integrada à cultura, que entende um pouco mais, encontrar outras estratégias, porque você não tem que dar conta de tudo. Olha, você não vai dar conta de tudo, não vai ter coisa que você me ajuda a levantar uma frase assim, me ajuda, eu não estou dando conta, não posso. Tem uma força aí absurda, né, em a gente pedir ajuda, me ajude. Então, esse é um processo interessante. Outro processo é, claro, lidar com a questão da rede de apoio, né? Eu acho que isso é um enorme desafio em relação a isso. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes que a nossa rede de apoio é a rede de apoio que a gente constrói. Muitas vezes ela vai estar naquele grupo de mães que a gente frequenta, que a gente está, ou que a gente integra no WhatsApp, naquele ciclo de 2, 3 amigas, porque não é aquele monte de amigos que a gente tem aqui fora. A gente tem amigos é um grupo seleto, né? Com quem a gente pode contar. Então, assim, esse é um processo. Aquela rede de apoio que a gente tinha antes, que era realmente a babá, assistente do lar, a tia, a avó, essa rede de apoio não existe mais, né? E vai ter muita coisa que a gente vai ter que não abrir mão, mas talvez assim, transitar em outros mundos para a gente poder realizar, né? Talvez assim, encontrar alguém de confiança que você possa contratar, talvez outro, para você ter um date com o teu marido, né? Algo nesse sentido, para que você não deixe de fazer aquilo que você quer, mais adaptado à realidade que você tem nesse momento, né? E aí esse é um processo também de aceitação. Ele passa por um processo de que, com as minhas escolhas, vem ônus e bônus. E aí é quando eu ter muito claro por que eu tomei aquela decisão, ou porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos, ou porque é segurança, ou porque foi uma transferência profissional que vai valorizar, né, a qualidade de vida da nossa família. Eu me lembrar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que me motivou? Onde isso aqui fez sentido para mim? Eu voltar lá nos meus porquês. Acho que isso ajuda muito a gente a trabalhar para esse processo de resgate de identidade dessa mulher. E não deixar nunca, em hipótese nenhuma, de se cuidar enquanto mulher. Né? De olhar, ter os seus momentos de autocuidado, de skincare, de fazer uma atividade física, caminhar num parque, de ir tomar um café na tua companhia, né? De você estar sempre bem vestida do jeito que você... Mesmo se você está em casa, bota uma roupinha legal, né? Passa um olhinho no cabelo, vai lá, passa um protetorzinho com couro, um gloss, alguma coisa. Você é o seu melhor investimento. Então, assim, foque nisso, né? Não importa se você só sai de casa para buscar teu filho na escola. Saia super bem com você, né? Se arrume, cuide de você, porque tem aquele conceito, a gente cuida daquilo que a gente ama. Então, vamos lá, né? Cuide de você mesmo. E essa parte que você falou da confusão, quando a mulher ela sai, assim, muitas acompanhando a profissão do marido. Então, o marido fazendo os filhos. Acompanhante, né? E é muito complicado, porque a pessoa às vezes tinha realmente uma profissão no Brasil, era super independente, daí ela vai acompanhando o marido, não fala a língua, então ela se vê realmente. Ela passa de uma mulher super independente. Tem esposa do fulano, né? Exato. Então, essa confusão, e ela realmente, ela topou ir, porque ela viu que tinha benefícios e tudo mais. Só que se você passa de uma confusão e você não consegue desembolar o nó, você até começa a se perguntar se ir era realmente a melhor escolha. Como se voltar para o Brasil fosse solucionar todos os problemas. Aí vai voltar para o Brasil e vai pensar, putz, vai ver né, o caos que é o Brasil em muitos sentidos, vai falar, nossa, não, meu Deus, eu queria ter ido para lá. Só que então aí é isso também, você não tá nem feliz aqui, nem feliz lá. E aí aonde que você vai construir, como que você vai resolver isso? E tem formas de resolver, né, como você tá pontuando aqui. E é muito importante, toda mãe que tá ouvindo a gente, você entender esse processo. Seja sozinha, seja fazendo exercício físico, seja procurando ajuda. Porque a gente tem sim, e essa é a próxima pergunta que você mencionou, essa cobrança da mãe imigrante dar conta de tudo. Já que eu saí, agora eu não tenho minha mãe, eu não tenho uma funcionária, não tenho ninguém, como que eu vou dar conta de tudo? Eu preciso ser forte, eu preciso ser grata, eu preciso ser resiliente. E aí a gente vai adicionando, a gente pega uma mochila, bota nas nossas costas e vai adicionando, vai adicionando. Gente, vai chegar uma hora que você vai cair. Porque você não precisa dar conta de tudo. Você pode buscar ajuda, você pode pedir ajuda e você pode simplesmente também largar. Solta, porque a gente não tá no Brasil. A gente não precisa seguir as regras do Brasil justamente pela questão dos julgamentos. Eu não sei aí na Alemanha, mas aqui no Canadá você pode sair de pijama na rua. Ninguém não está nem aí. E essa liberdade de você fazer o que você quer, a hora que você quer, é muito libertadora.
Só acho que um ponto interessante, Giovana, para a gente fazer uma distinção entre mãe imigrante e mãe expatriada. Não é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente está falando da mãe imigrante, a outra falando daquela mulher imigrante, aquela pessoa, aquela família que foi para ficar. Ou seja, tomou uma decisão de recomeçar uma nova vida em um novo país, né? Então, vai montar uma casa, vai colocar os filhos numa escola, que é muitas vezes uma escola local, né? Vai procurar um trabalho. Enfim, não tem prazo de validade aquela imigração, né? Acho que o ponto interessante que você colocou é aquele tabu que se coloca na pessoa que decide voltar. Obviamente que a gente porque eu gosto muito daquela frase que fala assim, não desista fácil, mas não insista para sempre. Existem pessoas que vão viver para imigrar, e tem pessoas que com qual a imigração não combina, que vão de fato tomar a decisão de voltar, e aí isso é muito pessoal. Não seja mais um processo julgador para você. Se você tentou e viu que isso não é para ti, parabéns, você tentou. Para você chegar a essa conclusão, você passou por esse processo, né? Então isso eu acho que é interessante. Já a mãe imigrante, a mulher imigrante, a mulher expatriada, ela muitas vezes, né? Hoje existem já, estão crescendo muitos casos onde existe o marido acompanhante, né? Que a mulher imigra porque, enfim, tem um cargo, fez uma transição, recebeu uma proposta para trabalhar fora e o marido vai junto, né? A gente também tem esses casos, mas essa mulher que foi sem essa mulher acompanhante, a expatriação, quando vai uma pessoa expatriada ou faz uma mudança por conta disso, depende do contrato. Às vezes você fica 2 anos, 3 anos, 4 anos, esse contrato pode passar a ser um contrato local ou não, mas tem um prazo para se ir e para se voltar. E eu acho que aí, nesse caso, o grande desafio é o quanto essa mãe avalia de fato esse investimento nesse processo de construção de vida num ambiente, num lugar, numa vida que vai durar tão pouco. E isso também é um processo muito individualizado. Você tem que trabalhar com essa mãe dentro de uma outra perspectiva, né? Essa mulher dentro de uma outra perspectiva, porque às vezes ela não vai fincar os pezinhos nessa profissão ou na profissão que ela exerce ali. Por quê? Porque ela não vai aprender uma língua, né? Se especializar numa área, validar. Quando ela fizer, tá na hora de voltar. Né? Então, assim, de repente, ela parte para um voluntariado, né? Ela parte talvez assim, para um processo mais assistencial, se ela sente essa necessidade de buscar alguma coisa fora nesse sentido. Normalmente, os filhos vão estudar dentro de uma escola internacional, que é uma escola, obviamente, que está emparelhada com o sistema internacional, porque depois se volta para o Brasil ou se vai para um outro país. Então, assim, eu vejo que existem desafios, né, dentro da saúde mental muito específicos nesse sentido. Quando a gente fala da mãe imigrante, enfim, aí já o processo é um pouco diferente, porque de fato é essa construção de vida, é esse degrauzinho para eu chegar lá no topo da escada, que é o meu objetivo, e trabalhar os objetivos dessa mãe, acho que é super importante. Agora, o que acontece? O que não é diferente para a mãe imigrante ou para a mãe expatriada é essa sensação de ter que dar conta de tudo, né? E não poder parar, não poder descansar, e não poder reclamar, né? Por quê? Porque você tá aí, você tá num país, você tá vivendo teu sonho, você escolheu, você que quis, você que tomou a decisão, e você tá, sei lá, vivendo a vida que todo mundo pediu a Deus, e por que você tá reclamando? E é aquela questão de ter que ser grata e feliz e alegre e cheia de sorte, como todo mundo acha, o tempo todo. E aí vem essas muitas cobranças, e aí entra uma questão interessante, que é o sentimento, né? Aquela sensação que vem de que para estar aqui, eu tenho que merecer. E para eu merecer, eu tenho que dar conta dos meus filhos, dar conta da casa. Eu não posso botar ninguém para me ajudar, porque eu não posso, não tenho talvez condição financeira, ou porque ninguém tem, porque aqui todo mundo faz tudo. E eu vejo todas as mães lavando, passando, cozinhando, levando filho, ensinando menino. E eu aqui tô entrando em parafuso só porque eu tenho que levar e trazer filho de casa, para escola, da escola para casa. Então, assim, primeiro, eu acho que a primeira questão dessa questão, muitas vezes, da sobrecarga, passa pela questão da comparação, né? Eu ficar olhando a graminha do outro, que tá sempre mais verdinha, né? A outra mãe que põe no Instagram, que acorda às 5 da manhã, que vai pro treino, que leva filho pra escola, que volta, que toma café, que é fitness, E eu tô aqui, né? Descabelada, eu tô aqui parecendo, né? Enfim.
E como é que isso dá conta? Então, esse é um processo que precisa ser muito individualizado. O que é que você dá conta, né? O teu descanso, ele não tem que ser merecido. Você não tem que limpar a casa, passar roupa, lavar roupa, buscar filho, fazer tarefa, depois, ufa, agora eu posso sentar na cadeira e descansar porque eu mereço. Não, eu mereci. Descanso não é uma coisa que a gente merece, é uma coisa que a gente precisa. É diferente. Então, assim, entenda, né? Esse processo não é um processo fácil. A gente lidar com o sentimento de culpa, de largar, não vou fazer. Eu não vou lavar essa roupa hoje, né? Eu não vou limpar a casa 3 vezes por dia. Eu recebi um caso onde essa mãe tinha uma cobrança tão grande que ela aspirava a casa 6 vezes por dia. Por quê? Porque a casa tinha que estar impecável. Por quê? Porque ela estava em casa. Então não podia ter um grão de nada no chão, não podia ter um nada fora do lugar. A comida tinha que ser comida de MasterChef, porque eu estou em casa. Então, é o mínimo, né? é o mínimo exatamente, é o mínimo. E estão aumentando vertiginosamente os casos de burnout parental por conta disso, né? O burnout, ele é um termo associado, não é um transtorno, mas é um adoecimento mental baseado na condição profissional da pessoa, né? O excesso, a sobrecarga. Isso é tão sério que isso está sendo aplicado dentro do ambiente parental. Então, muitos estudos já estão trabalhando a condição do burnout parental de mulheres que estão exclusivamente a 100% em casa. Por quê? Porque a sobrecarga ela é tão grande que, de fato, está levando essas mães ao esgotamento, a casos de depressão, a transtornos de ansiedade, porque, de fato, tem essa sensação. Além da carga, que ela é enorme, é um processo que se repete, é uma função que não termina, não tem noite, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem nada. Vai perguntar para uma mãe, você descansou, chegar na segunda-feira e falar assim, e como é que foi o final de semana? Conseguiu descansar? Ela vai olhar, oi, descansar? O que é isso? Porque não muda minha rotina, o filho continua querendo comer, acordando cedo, dormindo, não dormindo, ou não me deixando dormir, o cansaço está ali. Então é 7 por 7, 24 por 24. Então, assim, entenda os seus limites, isso é o mais importante. Reconheça quando você precisa deixar as coisas, quando você precisa dar um tempo para si e descansar. Tem coisas que você vai poder fazer e tem coisas que não vão ser possíveis de serem feitas, né? Não entenda que o que você faz por você precisa ser merecido. É necessário. Entenda, se você não cuidar e não estiver atento aos seus limites, uma hora o teu corpo vai te parar, porque isso vai acabar acontecendo, né? Você não é melhor mãe porque a tua casa está impecável, você não é melhor mãe porque você sabe resolver todos os problemas dos seus filhos, você não é melhor mãe porque você dá conta de toda a agenda do dia, organiza tudo e tá tudo pronto para todo mundo tá bem. Não se esqueça, onde tem alguém fazendo muito, tem outras pessoas fazendo pouco. Então, assim, peça ajuda, divida tarefas, isso não é... Uma casa não é responsabilidade de uma pessoa, todos moram lá, todos precisam ajudar. Se tem filhos pequenininhos, tem funções que filhos pequenininhos podem contribuir em casa, e assim gradativamente. Põe o maridão aí para ajudar também, porque ele não tá fazendo favor, a casa ele mora lá também, e ele também precisa contribuir de alguma forma. Ele trabalha? Ok, você também trabalha, né? Ele só sai para trabalhar. Você trabalha home office 24 horas por dia. Então, assim, vocês dois estão ali, né? Então, assim, se impeça, né? Eu escuto com muita, mas meu marido trabalha, quando ele chega, ele tá cansado. Eu falei assim, e você fez o que durante o dia? Ficou sentada? Ficou no spa? Fazendo massagem? Não! Você também trabalhou, não trabalhou? Você vai pro sofá quando ele chega? Não dá, não tem como, por quê? Porque você tem que servir a janta porque ele chegou. E aqui, de maneira nenhuma, que eu não estou fazendo uma apologia, não, mulheres não cuidem dos seus maridos, não façam comida, não é isso. Dividam as funções. Eu vou fazer a janta, então, vem cá, põe a mesa, me ajuda aqui cortando uma salada, refogando um arroz, fazendo uma massa. Enfim, vai dar banho nos meninos enquanto eu tô fazendo janta, a gente divide, porque daí vai sobrar mais tempo para eu ficar contigo, para a gente ficar junto depois que as crianças forem dormir. Então, assim, não sinta que isso é um favor que ninguém em casa tá fazendo para ti, seja os seus filhos ou seu marido. Então, divida responsabilidades, né? Delegue, não tem problema em relação a isso, não te faz mais nem menos, só te faz mais cansada. Esse é o único resultado que acontece. Então, pensem muito, né? As mulheres que estão nos ouvindo, pensem muito sobre o quanto você está assumindo para si, o que crenças estão por trás de você assumir, né, tudo isso para si, porque
eu venho de uma geração, né, onde de fato a mulher ela era a mulher que cuidava da casa, né, era a mulher que era responsável pelas atividades domésticas, o marido saía para ganhar dinheiro, obviamente não da minha geração, mas a geração dos meus pais, a geração dos meus avós. Esse foi um conceito muito instituído, né, apesar da minha mãe trabalhar, ela só foi trabalhar quando nós saímos de casa. Até nós saímos de casa, ela não trabalhava. Ela trabalhava em casa, mas ela não trabalhava fora. Então, era muito isso. Ah, não, porque eu vou ficar em casa, porque teu pai trabalha, e eu vou cuidar de vocês, e algo nesse sentido. Então, a vida ficou em função. E tá tudo certo, foi a escolha dela. Mas é um conceito, né, que passa muito por isso. Então, nós somos uma geração de transição, né? A geração da minha filha, acho que já não vai mais muito ter esse problema, não. Ela já, hoje eu já vejo com o namorado dela, ela já... Não, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vou fazer, não. Ah, não, você quer comer, você vai lá. Eu posso preparar, mas vem aqui me ajudar. Então, assim, já tem essa questão que está muito natural. Então, nós somos hoje mulheres muito sobrecarregadas exatamente porque a gente assume uma gama de funções que não precisa ser só nossa, né? Então, o que é que eu posso delegar? Como eu posso dividir? Mas ninguém vai te ajudar se você não pedir ajuda. Não tem que ter uma bolinha de cristal para adivinhar as suas necessidades. Às vezes a gente tá com uma tromba desse tamanho, tá bravo porque o marido não tirou o lixo, porque não sei o quê. Você pediu. Ah, mas é óbvio, ele tinha que saber. Desculpa, gente, o marido não sabe, tá bom? Se você tiver que repetir, você vai ter que repetir 10, 15 vezes. Ele precisa ouvir você pedindo. É mais fácil você pedir do que você se irritar porque ele devia saber e não está fazendo aquilo que ele devia saber e não sabe. Então vai lá, peça, pronto, ele faz, pronto. Tenho certeza que a maioria dos maridos não tem problema em ouvir. Faz, por favor, me ajuda aqui. A gente é que não pede. Né? Por quê? Porque passa esse conceito. A gente tem que fazer tudo, ele não faz porque ele já devia saber, se ele tá vendo o negócio ali, por que ele não levanta e faz? Gente, olha, são mentes muito diferentes. Então, à medida que a gente processa isso, a gente tem muito mais leveza na vida para viver. Enfim, seria mais esse direcionamento que eu daria para as mulheres, porque é uma coisa que eu, enquanto mulher, também ponho muito em prática, né? E também tem um ponto que você falou, né? Ah, descansa, não tem problema descansar. Mas não é descansar com culpa também. Porque eu me incluo nessa. Às vezes eu sento e falo, ai, que delícia, vou assistir uma televisão. Aí quando eu sento e dou um pouquinho de espaço na cabeça. Ai, porque amanhã tem que congelar alguma coisa pra amanhã. Amanhã vai jantar o quê? Ah, porque amanhã vai colocar que roupa? Será que vai estar frio? Será que vai estar calor? Deixa eu ver aqui. Quando você vê, você não tá descansando. Isso não é descansar. É descansar, é realmente assim, vou assistir uma TV, uma série, e eu não vou pensar em nada. Só que é tão difícil, né? Parece que assim, tem uma lista na nossa cabeça que precisa se checar. Isso não é descansar. E outra coisa que também, como mãe, mulher imigrante, você falou, né? Os maridos não fazem. Realmente, é muito difícil. Mas existem formas também de você fazer. Assim, hoje, o meu marido, a gente tem tipo um checklist na geladeira. E aí, ele é responsável por lavar as roupas. Ele sabe muito bem que ele é responsável por lavar as roupas. Então, no começo, ele tinha que checar, né? Ele tinha que olhar a checklist e ver o que tinha pra fazer. Hoje, ele já sabe. Ele acorda, não sei o que e tal. Leva meu filho pra escola. E aí ele já vai pegar o que é hoje pra lavar. Então hoje, terça-feira, é dia de roupa de cama. Ele foi, tirou tudo e foi lavar. Porque ele sabe, mas assim, não foi o sistema que eu botei na geladeira e ele fez, ok, tive que pedir, e pedi até ele entender. Lixo no fim do dia, vai passear com o cachorro, tira o lixo e leva. Mas é um sistema que tá na geladeira. Então assim, se você tá cansada também de repetir, quem sabe você não faz um sistema nesse sentido, mas deixar de pedir ajuda, deixar todo mundo conviver em harmonia, fazendo as suas próprias tarefas, não tem como. Então é uma coisa que, para também pensar nessa questão do descanso, nessa questão de pedir ajuda, porque realmente é muito difícil, principalmente quando a gente não tem a mãe, não tem tia, não tem funcionário. Então, assim, é realmente a sua casa, é meio que assim, o seu ambiente, mas não precisa ser só nas suas costas, né? A gente só pega essa carga pra gente. E aí eu também queria saber, nessa questão de rede de apoio, se você vê diferenças entre mães que conseguiram pedir ajuda, conseguiram ter rede de apoio, versus as mães que não conseguem, ou porque não conhecem ninguém, ou porque não falam a língua. Na questão emocional, quais que são, assim, a grande diferença pra você quando você atende as mães? Ah, não, isso com toda certeza existe uma grande diferença, né? Até na sensação de cansaço, sobrecarga e aqueles bolsõezinhos de respiro, né? Que a mulher consegue ter ou que a mulher tem. Veja, hoje, se a gente analisar pela perspectiva,
tem pessoas que não têm absolutamente ninguém. Isso são pouquíssimos os casos, a gente sabe disso. Primeiro ponto, né? Talvez assim, o que eu vejo em relação à rede de apoio é que muitas vezes a pessoa ela não gosta de pedir essa ajuda para uma colega ou para uma parceira ou para alguém, né? Ou não gosta de deixar os filhos com, de repente, uma nani, com uma babá ou com alguém que possa cuidar deles. Por quê? Porque não vai cuidar tão bem quanto eu cuidaria, porque eu não tenho confiança, algo nesse sentido, que poderia ser um momento onde essa mãe pode fazer isso. Outra coisa, então, assim, essa mãe, ela passa a não ter um mundo, um universo próprio só dela, né? Então, assim, ela não tem um momento só dela, ela não tem um momento, muitas vezes, para ter um autocuidado, ela não tem, muitas vezes, um momento com um companheiro, com um parceiro, né? Para ter um momento para sair, para comer, para conversar, coisa de gente adulta. Essa mãe, ela não tem um contato com uma outra realidade, a não ser aquela realidade. Então, assim, o caminho para o adoecimento mental, ele é muito mais rápido para essa mãe que não tem essa rede de apoio. Então, assim, vamos falar para essa mãe que talvez não veja essa possibilidade. Primeiro ponto, se você não conhece ninguém, se você não tem ninguém, primeiro ponto, busque tentar entender aonde você mora, no lugar que você está. Não tem nenhum grupo internacional, não tem nenhum grupo de mães, ou um grupo de brasileiras, ou alguém você possa, com quem você possa começar a desenvolver um tipo de relacionamento social, né? Grupo de mães, normalmente, são mães que têm filhos, né? E essa relação social também ela é importante não só para você, mas para os seus filhos também, né? Essa convivência. Então, assim, comece a fazer esses movimentos, né? Às vezes a gente entra num ciclos, numas crenças, né? Nos pensamentos meio estranhos, do tipo, não vou me relacionar com brasileiro, ou brasileiro é tudo isso, tudo aquilo, e não sei o quê. Enfim, gente, acho que é muito, muito pessoal. Tem pessoas e pessoas. Não desista. Se você teve experiências ruins, não desista de conhecer pessoas interessantes, pessoas bacanas. Outro ponto. Se você não tem essa rede de apoio, às vezes a tua rede de apoio pode estar dentro de casa, pode ser o seu marido, né? Você fala assim, olha, fica com as crianças hoje, que eu vou jantar com uma pizza com uma amiga, ou eu vou ir no shopping hoje à tarde, sei lá, no fim de semana, ou você sai com as crianças, vai passear, vai fazer alguma coisa, eu vou hoje no shopping, né? Vou dar uma volta, vou passear nas lojas, vou não fazer nada, não vou me preocupar. Então, assim, ter um tempo para ti, se não tem ninguém que possa fazer isso contigo, utilize quem está dentro de casa, revezem-se um pouquinho, né? Saia um pouco desse ambiente, de repente direcione isso para o seu marido. Ele vai ter o tempo com os filhos, você tem um tempo contigo, né? Para você poder sair daquele mais do mesmo, daquele ambiente, né? Vai fazer, sei lá, uma unha, vai cortar o cabelo, vai passear no parque, vai tomar um sorvete, senhora, para tomar um sorvete, vamos correr logo, cheio de criança falando do lado. Então assim, faça isso também nesse sentido, mas não deixe de procurar ambientes sociais que possam, desses ambientes, você vai se relacionar com todo mundo no ambiente social? Possivelmente não, mas você vai ter pessoas com quem você se conecta, com quem você se identifica. Eu acho que isso é bem bacana. E claro, a mulher que ela está incluída nesses ambientes sociais, nesses ciclos, nesses grupos, ela conhece pessoas e essas pessoas vão se tornar de alguma maneira uma rede de apoio, né? Então, hoje eu fico com os filhos da coleguinha, amanhã a coleguinha fica com os meus filhos e a gente vai fazer alguma coisa, a gente sai, e aí a gente junta todo mundo no fim de semana, faz um churrasco, tá junto, e é muito legal também, porque aí, por mais que tá todo mundo ali, a criançada tá brincando num canto, mesa dos adultos aqui, a gente tá falando coisas de adulto, dando risada, e é um papo legal. Então, assim, sim, isso tudo, essa conexão, manutenção de laços, ela é super importante para a saúde mental. Então, assim, sim, de fato, aquela mulher que tem um ciclo, né, de social que passa a ser um ciclo de rede de apoio, tem diferença, sem dúvida. É alguém que leva esse processo de adaptação de forma muito mais leve, esse processo de construção cultural de forma muito mais leve. Então, para você, mulher que hoje não enxerga isso, comece por isso. Será que não tem mesmo ninguém, ou grupos, ou ciclos, ou onde você possa se vincular, né? Ou se não tem mesmo, então use aquilo que você tem em casa. Use seu companheiro, teu parceiro, maridão, o pai dos seus filhos. Deixa eles com ele.
vai curtir um pouquinho, vai cuidar de ti, vai ter um tempo para ti, porque isso faz muito, muito bem. Muita gente volta refeita. Muitas vezes 2, 3 horinhas assim, sem se preocupar com isso, é muito importante. Faz muito bem. Um aulão aqui de saúde mental para vocês. Foi muito bom falar com você, até para mim, como eu falei, né? Mãe imigrante, mulher imigrante, às vezes a gente se esquece, né? De se cuidar um pouco, de se colocar na frente um pouco. A gente vive muito pelos filhos, tentando sempre abraçar. Algumas mães até. Meu filho nasceu aqui, mas algumas mães vieram com os filhos. E aí tentam até suprir a falta da família, tentando ser muito presente. E aí vira uma carga, e mais carga, e mais carga. Então, assim, pra mim, foi um lembrete pra mim mesma de me cuidar, de não me deixar de lado, de não descansar, que eu tenho muita dificuldade nisso. E acho que pra todo mundo que tá ouvindo aqui, espero que tenha sido uma aula, assim, como foi pra mim. E pra gente encerrar, eu queria que você... Bom, você me deu muitos conselhos aqui, né? Conselhos, foi, como eu falei, uma aula. Mas eu queria que você terminasse com um conselho para uma mãe imigrante, uma mulher expatriada, mãe expatriada, que talvez seja... A gente viu as diferenças entre os dois. Mas no caso, enquanto mãe, vão ter desafios parecidos, né? Parecidos, exato. Então, eu queria que você desse um conselho para que serve as duas mães, para que a gente termine, assim, com mais uma inspiração da sua parte. Eu gosto muito de usar o exemplo da máscara do avião, né? Que eu acho que é muito conhecido e falado, mas não é excessivamente lembrado quando a gente fala dele, porque é muito importante a questão da máscara, né? Que quando aquela comissária chega e fala, se caírem as máscaras, primeiro coloque em você e depois em quem estiver ao seu lado. E a maternidade fora do país, a maternidade da mãe imigrante é mais ainda, eu acho que se usa esse conceito. Então, você precisa pôr a máscara primeiro em você precisa, enquanto mulher, se olhar em algum momento, né, se reconhecer enquanto mulher, cuidar de você enquanto mulher, para que você seja capaz de colocar a máscara nos seus filhos, de ser a mãe que você gostaria para os seus filhos. E para isso você precisa reconhecer os seus limites, você precisa prestar atenção quando o teu corpo está pedindo descanso, né? O que a tua mente está te contando, quais são as mentiras, muitas vezes, as peças que a nossa mente prega em nós, né? Aquilo que ela nos conta, que a gente não pode, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente não pode descansar, que a gente não pode falhar, que a gente não pode reclamar, ou seja, pedir ajuda, que eu não estou dando conta, que a gente tem que dar conta de tudo. Então, assim, presta muita atenção no que a tua mente está te contando. Não acredite em tudo que você ouve da sua mente, né? Questione. Fala assim, não, repita em voz alta. Você, não, eu posso descansar sim, por que eu não posso? Né? Olha quanta coisa eu faço, olha quanto eu me dou, né? Eu também posso dizer, poxa, hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste, né? Hoje eu tô com saudade, né? Hoje eu queria ter a minha mãe aqui cuidando dos meus filhos para eu estar de boa, não tenho. Mas tá tudo bem, ainda assim, eu tô feliz com a minha escolha, não é porque eu também sinto essas faltas, né? Então, o fato de a gente também se autorizar a sentir até as nossas emoções desagradáveis, muitas vezes, é um ato de amor próprio. Então, assim, presta muita atenção nisso, respeite seus limites físicos, seus limites físicos, emocionais, relacionais, isso é importante. Peça ajuda, de fato, mostre que você precisa. Ninguém vai chegar para você assim, batendo, ou você está precisando de ajuda. Isso é muito raro. Então, assim, sinalize. Eu acho que a questão, de fato, de saber quando fazer e quando deixar é o principal para a gente poder, de fato, ter uma vida mais leve, né, mais tranquila, mais prazerosa. E essa caminhada, ela é uma caminhada que, de alguma maneira, ela nos amadurece, né? Nos traz uma perspectiva diferente da vida. Então, assim, no dia que estiver pesado, não desista, descanse, se permita. No dia seguinte, comece de novo. Quando a gente toma decisões, às vezes, ou se avalia, ou se julga nesses momentos, provavelmente a gente vai ser pouco gentil com a gente, né? Então, ok, nesses momentos é melhor, fechar para balanço, descansar um pouquinho e começar tudo de novo no outro dia. Porque, enfim, momentos também de mais desafios passam, assim como os momentos bons também passam. Então, a ideia é assim, tudo passa e esse momento pode estar difícil. Persiste mais um pouquinho,
Daqui a pouco chega uma parte mais leve, mais fácil, mas você tem que também fazer a tua parte, sinalizar e falar e deixar claro o que você precisa, as suas necessidades. E assim, você é brilhante, maravilhosa, forte, só pelo fato de estar vivendo essa etapa, esse desafio, né, que a gente sabe que não é fácil, mas é muito bom também, é muito bom, né, tem muitas coisas lindas e histórias que a gente vive, que a gente não teria oportunidade de viver se não estivesse vivendo esses desafios. Então olhe para aquilo que é desafiador, mas também olhe para aquilo que é de bom, que você tem de bom, né, aquilo que você está vivendo de bom, sem deixar de se permitir, sim, ter momentos que são muito bons, que são mais difíceis, e tá tudo bem, né, tudo isso tá tudo bem. Mas foi um prazer muito grande bater esse papo contigo. Acho que é uma coisa que me toca, claro, enquanto mãe, enquanto profissional. E é sempre um prazer falar para mães e, como mãe, falar para mães que estão vivendo essa mesma realidade. O prazer foi todo meu. Esse conselho serviu. Eu dei uma hora assim, eu até lembrei do que meu marido falou. Ele falou: olha, separar de mim não é uma opção. Então, assim, você tá cansada? Toma uma melatonina. Dorme e amanhã é outro dia. A gente dá risada porque às vezes é isso. Não tome nenhuma decisão. Aqui a gente tem um ditado que fala: não tome nenhuma decisão no inverno, porque tudo parece mais difícil, mais longo. Vai chegar o verão, se você não quiser tomar decisão, aí você toma. Exato. Mas é isso mesmo. A gente só precisa isso, gente. A gente só precisa realmente descansar, dormir, e dia seguinte é outro dia, outra. Sabe? E as coisas mudam, sabe? Então foi esse conselho caiu, acho que como uma luva, não só pra mim, mas acredito que toda mãe, né? A gente sempre sabe, mas quando a gente ouve de uma outra pessoa, volta, né? Parece que toca o coração. Exato. E dá mais força. E é isso que eu sinto saindo assim do nosso episódio, que muitas mães vão ouvir, vão se sentir mais fortes, ouvidas, reconhecidas, né? Então, também, eu não sei se você atende online ou é só... Atendo tanto presencial quanto online. Atendo. Então, hoje eu atendo em 4 continentes diferentes, então eu atendo o mundo todo. Então, é uma oportunidade para as mães aí que estão nos ouvindo. Se você se identificou com a Karin de alguma forma, eu acho que é super válido buscar essa ajuda, porque às vezes a ajuda também pode. Eu faço terapia há muito tempo, muitos anos. Isso realmente me salvou, né? Da gente, às vezes, se ver em situações que você realmente tem que resolver tudo sozinha. E a terapia realmente traz esse reconhecimento, a escuta ativa. Isso é muito importante, né? E no meu caso, que ainda meu marido é francês, às vezes falar o português na terapia, nossa, pra mim é uma sessão muito diferente de falar o inglês. Que eu saio daqui, eu abro essa porta, eu tenho que falar inglês. E aí, com meu filho, eu acabo falando português, mas ele tem 1 ano e meio e não me responde ainda. Então, claro, existe só realmente o inglês no trabalho, o francês lá fora, muita coisa. E quando eu vejo até o português, a pessoa pode sentir falta de falar. Então, é uma porta aberta para você também se conectar em português com um especialista que pode te ajudar nessa falta de identidade, essa perda de identidade, reconstrução do percurso profissional, enfim. Eu acho que a Karin e outras mulheres também que fazem o mesmo trabalho são tão importantes. Somos muitas, então falta de rede de apoio profissional também não é um caso, né? Exato. Encontre alguém com quem você se identifique, mas não deixe de buscar suporte emocional, como a Joana falou, muito importante. Se for possível, faça terapia na sua língua materna. Existem coisas que a gente só tem no nosso vocabulário, expressões que a gente só consegue utilizar dentro da nossa língua. Então, assim, se não for possível, faça em qualquer língua, né? Mas se for possível, use a tua língua materna, porque eu acho que é bem bacana e, sem dúvida, faz muita diferença. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @Colo de Longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!